Existe uma espécie de malha eletromagnética que envolve o planeta Terra e protege das agressões do espaço sideral. A camada de ozônio, por exemplo, é uma espécie de filtro que impede que raios danosos como ultravioleta C cheguem até nós. Então, dos 3 raios que partem do Sol rumo ao nosso planeta, apenas o raio A e o B atravessa essa camada. O raio C para na camada de ozônio e reflete de volta para o espaço. Da mesma forma, existe a tela búdica. É uma espécie de malha, filtro que protege-nos do meio externo espiritualmente. Ela fica entre os chakras, os para-chakras e o meio externo. Protege o duplo etérico do corpo emocional. É muito comum em médiuns já reencarnarem com essa tela búdica ou tela etérica, dependendo do autor, muda o nome. Os médiuns já nascem com essa tela búdica rasgada, com furos, com buracos, com brechas. Por que isso ocorre? A maioria dos médiuns, com exceção dos missionários, cometeram crimes, mexeram com magia negra em outras existências e rasgaram essa camada protetora dos seus chakras. Daí porque eles já reencarnam vendo vultos, escutando vozes, que é expressões sintomáticas da mediunidade aflorando. Porém, não é em todo caso que essa tela búdica se rasga quando a mediunidade aflora. Por exemplo, tem um caso de um jovem que chegou assustado, assombrado, tomado por uma obsessão ferrenha na casa espírita, e os obsessores não deixavam em paz, nem dormir, nem deitar. Ele via espíritos na cabeça da cama, barulhos, vozes gritando seu nome à noite, durante o dia. No espelho os vultos cruzavam. Era muito difícil para ele conviver com essas aparições e esses sons. Uma obsessão grave. E foi esclarecido que a obsessão foi tão ferrenha que os obsessores conseguiram rasgar a tela búdica. E ao rasgar, ele conseguiu entrar em contato com o mundo espiritual, ou seja, começou a escutar e a ver espíritos. No trabalho de desobsessão que foi elaborado para ajudá-lo, doutrinaram os espíritos, orientá-lo a mudar alguns hábitos, já que nossos hábitos tóxicos é que atraem os obsessores, e também reconstruíram a sua tela búdica. Passado alguns meses, perguntaram: e aí, ainda escuta as vozes? Ele disse: não, por incrível que pareça, calaram-se, não escuto mais vozes. E os vultos que você via, também nunca mais os vi. Ou seja, a tela búdica foi reconstruída. Essa tela búdica é uma malha muito sensível, seja a alimentação, seja nossos hábitos mentais, que tipo de pensamentos, de sentimentos, de práticas que existem na nossa vida. Ela foi criada para nos proteger, para inibir a agressão que vem de fora e prevenir contra essas percepções espirituais que só atrapalharia na caminhada daqueles que não nasceram médiuns. Essa é uma das características que torna impossível, por exemplo, para um animal ser médium. No livro dos médiuns, Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem que não tem como usar como intermediário o organismo de uma vaca, de um porco, de um cavalo. Ou seja, os animais não são médiuns. Os espíritos conseguem animalizar uma cadeira, uma pedra, mas mediunizar apenas seres humanos. E mais, os primeiros seres humanos, ou seja, aqueles que evoluíram aqui na Terra dos símios, de um ancestral comum entre os macacos, aquele Australopithecus também tinha um perispírito tão denso que os espíritos não conseguiam mediunizá-los. A mediunidade só vem eclodir no planeta Terra
com a evolução desses espíritos primitivos, chegando já à condição do mundo de provas e expiações. E houve uma explosão de mediunidade com a chegada dos capelinos, que exigiram para sua reencarnação organismos mais complexos para receber esses espíritos que vinham de outros orbes, de outros mundos. Como se vê, em vários seminários se ensina sobre a mediunidade dos animais. E no tempo de Kardec ele sofreu uma pressão muito grande, porque existia o caso, e até hoje ocorre, e é verdade, de animais, por exemplo, cavalos, que não queriam cruzar a ponte porque viam algo e relixavam e voltavam para trás, às vezes até derrubando o dono. Existe uma pressão para dizer que sim, os animais veem espíritos, escutam espíritos, logo são médios. E o que ficou claro, os espíritos disseram a Allan Kardec, está lá no livro dos médios sobre a mediunidade dos animais, é que existe uma refratariedade que impede os animais de serem médios, assim como aqueles que não são médios. Que existem pessoas portadoras de uma faculdade mediúnica e existem pessoas que não são médios. E não adianta tentar desenvolvê-los uma mediunidade que eles não têm, por causa dessa refratariedade perispiritual. No caso dos animais, se eles veem espíritos, se eles escutam espíritos, e seriam o que, se não são médios? Bom, no caso deles é apenas uma questão neurológica. Sabe-se hoje que os sentidos dos animais são bem mais apurados e aguçados. Por exemplo, na questão da cor, eles têm uma percepção visual que alcança um espectro da luz muito maior do que o nosso. Então eles conseguem ver, por exemplo, a aura e até espíritos se tiverem nessa densidade. A audição dos animais também é enorme. Eles conseguem escutar sons inaudíveis para nós humanos. Então a percepção que os animais têm do mundo espiritual não seria por mediunidade. Não, é por percepção neurológica. É mais sofisticado os seus sentidos. Os animais têm uma espécie de sexto sentido, de sétimo sentido, que não seria como uma faculdade mediúnica, mas apenas um desenvolvimento neurológico do seu organismo que possibilita, por exemplo, o cachorro sentir odores até de espíritos quando estão presentes e que os seres humanos não conseguem detectar. Animais que percebem a distância, como águias, a quilômetros de distância percebem sua presa, impossível para nós, seres humanos. Então, os animais não têm como ser médios, mas eles têm capacidades anímicas a partir desse aguçamento e desse desenvolvimento neurológico de suas percepções sensoriais. Como se vê, o contato com o mundo espiritual pode acontecer de várias formas. O importante é mantermos nosso equilíbrio e estabelecermos um critério de valores e uma conduta ética para preservar nossa tela búdica intacta e nos proteger das agressões, de doenças e de obsessões de meio externo.